Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Gente, tomar um cafezinho, né? Olha a minha xícara. Eu ganhei de uma cliente no aniversário de 15 anos dela. Tá vendo? O que sobrou? Agora ela já tá com 21 e a minha pequena grande mulher conseguiu me dar um presente tão amoroso que não quebrasse. Eu uso todos os dias, apaixonadamente, não quis nem limpar a xícara, do quanto isso me foi dado com afeto. E hoje a gente vai falar sobre isso, essa mania e esse jeito de afetar o outro com o que nós somos, né? Eu tenho uma ideia de como fazer o que a gente faz, sendo quem a gente é, de uma forma altamente delicada, mas estranha, porque de alguma forma a nossa sociedade falou que a gente precisa ser algo, a gente precisa ser alguém, ou a gente precisa estar num contexto. Se você quer ganhar o que o fulano ganha, você tem que meio que seguir os passos que o fulano segue. E essa ideia do parzinho, do combinado, do grupo, do que a gente vai fazer, já tem uma receita pronta, é só copiar e tá tudo bem, não funciona para uma vida íntima próspera, né? E se por acaso você percebesse as pessoas à sua volta e olhasse o final desta vida, porque eu tive o privilégio de trabalhar com muitos idosos ao longo de mais de 20 anos e entendi, eu tenho resultados incríveis da vida dessas pessoas a partir de um outro olhar, né? Eu tenho clientes que têm um poder aquisitivo muito alto, que têm muito dinheiro e que vivem trancadas dentro da sua própria cela. Elas construíram mansões e estão trancadas dentro dela, porque a construção, muitas vezes financeira, ela faz com que a gente perca a construção da alma, e não que construir a vida financeira não seja de alta importância, né? Desculpa, só fui resolver um probleminha aqui. De alta performance. A gente precisa ser quem a gente é para construir o que a gente quer. E o que a gente quer para nossa vida vem de dentro, não é o que eu quero que vem de fora, que vai me estabelecer nessa terra enquanto uma pessoa bem-sucedida ou não. Porque eu posso ser bem-sucedida financeiramente e não ser bem-sucedida emocionalmente, pessoalmente, e por aí vai. E se você está nesta jornada, se você está nesta terra construindo alguma coisa, eu acredito que é para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. É a única pessoa que você vai encontrar no final. Porque as jornadas são individuais, por mais que nós somos seres coletivos, nós temos jornadas individuais. E para quem é mãe sabe disso muito bem quando o primeiro filho sai de casa ou quando os filhos saem de casa. Você fala, nossa, eu passei a minha vida fazendo isso e agora, cadê minha vida, né? A gente se sente meio deslocado. E se você não fizer nada antes da maternidade, durante a maternidade e pós o voo dos nossos filhos, a gente não vai construir algo que seja satisfatório para essa pessoa que é a única que a gente vai encontrar no final, né? Eu acredito muito que no final da jornada de cada um, a gente só olha para a gente mesmo, porque só existe nós mesmos, mesmo a gente tendo que andar em bando. E essa satisfação, construir uma vida profissional, construir uma vida financeira, tem muito a ver com o nosso propósito pessoal, individual, de alma, de existência. Então, não necessariamente a receita de um, o método de um, vai servir para o outro, porque o caminho é totalmente diferente. Então, construir essa ideia de que eu posso te ajudar a ficar rico em 30 dias
eu acho pobre. Construir a ideia de que eu posso fazer você se conhecer um pouquinho mais nos próximos 30 dias é uma ideia um pouco mais bacana. Mas nem todo mundo vai aguentar, sabe? Acordei hoje com uma frase bem interessante, né? Quem não tem propósito não aguenta o processo. Porque o processo ele precisa ter algo a mais, né? Você precisa ter um objetivo final dentro de você para que você aguente, né? Se você está construindo uma casa, você não vai suportar a bagunça se você não conseguir visualizar a casa pronta. Se você não imaginar o que você quer daquela casa, se você não imaginar o resultado que você quer naquele processo turbulento que você está construindo, porque a turbulência faz parte do show. Se você não aguenta a turbulência, você vai viver uma vida mediana. E não falo mediano perante ao que a gente olha por aí de abundante ou de não abundante, nada disso. É mediano perante as suas próprias escolhas. Não dá para eu vir para essa terra com a única certeza de que eu vou morrer só para te agradar. Não dá para eu construir a minha vida profissional baseada no cliente tem razão. Porque se só o cliente tem razão, eu perco a minha razão. Se só o outro tem razão, eu perco a minha razão, eu perco os meus objetivos. E é nessa hora que a gente se perde, porque muitas vezes a gente coloca a nossa vida dentro deste fluxo e vem o refluxo. E quando vem o refluxo, nós não estamos preparados em nós mesmos para dar conta, porque a gente fez sempre pelo outro. Eu sou uma especialista nisso, passei uma vida inteira fazendo coisas para outras pessoas e eu gosto de fazer isso. E na jornada que eu me encontro, no processo que eu me encontro, eu estou fazendo por mim. E tá delicioso, é porque é mais uma etapa. Essa não é a única etapa. Essa é mais uma etapa. Quando eu aprender a fazer o suficiente para mim, o tanto que eu fiz pelo outro, eu vou fazer pelo outro e por mim, e dentro disso vamos ver o que podemos fazer para mais pessoas, mas tudo começa em nós. E geralmente nós começamos com o outro, fomos ensinados a fazer pelo outro. E a falta de amorosidade em nós faz com que a gente seja chato, que a gente queira do outro aquilo que nós não nos damos. E se eu não me dou, logo o outro acha que eu também não mereço, né? Porque se eu mesmo não estou preocupada comigo, como que o outro vai estar? E no nosso trabalho, na minha vida, dentro do empreendedorismo híbrido, que uma hora eu vou falar mais sobre isso, mas eu acredito que a gente está precisando muito do básico, do passo a passo e da verdade no início, porque muita gente começa a trabalhar, o empreendedorismo com esse grande showroom de informações de que você pode tudo, e quando ela perde o primeiro dinheiro, quando ela perde a primeira coragem, quando ela perde a primeira vontade, ela acha que aquilo não é para ela. E empreender é isso, é perder a coragem todos os dias, é perder dinheiro todos os dias, é perder a vontade todos os dias. E aí você olhar para os benefícios que você tem com essas perdas e com esses ganhos, porque nunca é só perder e nunca é só ganhar. E tá aqui, tá no raso. Ninguém me falou isso. Eu fiz diversos cursos ao longo da minha vida e as pessoas só falavam do meu potencial. Potencial, cara, é uma coisa muito boa, que todo mundo vem com esse potencial de alguma coisa. Mas o nosso potencial não trabalhado, não conhecido, não reconhecido, ele não serve para nada. Ele vai fazer você bater cabeça não é um conhecimento do lado de fora que vai fazer com que você consiga ter o que você quer. Se você não consegue se respeitar para ter o que você quer e nem sabe o que você quer, porque muitas vezes a gente quer o carro do outro, a gente não sabe qual carro que a gente pode andar, que a gente quer andar, né? E são mínimas as coisas que faz com que a gente não se reconheça.
E por eu não me reconhecer, eu não consigo aguentar. Porque eu tô aguentando essa pancadaria pra quê? Em prol de quê? Né? Que é uma atrás da outra. Quem empreende sabe. Com dinheiro ou sem dinheiro, é todos os dias você tem que resolver uma coisa séria. Todos os dias você precisa fazer uma escolha que você não gostaria de fazer. Todos os dias você precisa tomar uma decisão que você não gostaria de tomar. Para você se manter firme, presente, consciente de que você está na sua estrada e que essa escolha tem que ser feita para que você continue na sua estrada ou você vai desviar o caminho. Então, empreender, para mim, é o auge do autoconhecimento. E não tem muito a ver com o dinheiro. O dinheiro é consequência do quanto você se autoconhece, do quanto você se autorrespeita, para que você continue o seu processo de empreendimento com saúde. Não é só saúde financeira, é saúde mental, é a primeira saúde que tem que ter. Se você não tiver uma estabilidade emocional dentro do seu rumo, você vai mudar de negócio 50 vezes ao longo da sua vida e só vai dar certo quando você, se você não desistir no meio do caminho, você só vai dar certo quando você se entender enquanto emoção. E aí você vai falar que aquele negócio era para você, não, todos os outros também eram, mas você não se entendia enquanto emoção. E aí logo você não aguentou o processo. E aí você mudou e foi apanhando até aprender, porque não foi consciente, mas aprender é inevitável. Estamos aqui para aprender, ou consciente ou inconscientemente. Você não vai passar por essa terra sem o processo do aprendizado, indiferente do nível que você esteja. Aprender sobre você é a sua única missão na Terra. E se você não aprender isso, olhando no espelho todos os dias, se reconhecendo em cada atitude que você tem, você vai aprender dentro do grande show da vida. Não tem como, não tem outra forma. Esta é a única forma. Logo, vamos saber como manter a nossa essência pura, né? E aí é uma outra parte do equilíbrio, porque quando você se conhece a ponto de você entender que você não faz parte da grande parte das pessoas, da sociedade, que você não é o perfil que traçaram para você lá atrás, que todas as vezes que as pessoas viram potencial em você, elas viram potencial só, mas elas não viram quem você era dentro do potencial, e que você abriu mão daquele potencial para ser quem você é, você vai vendo o quanto é mais difícil você se estabelecer fazendo o que você faz. Porque você precisa, em algumas áreas, se você quiser, né, ter sucesso naquela área, mentir, inventar, criar história. Mas é em poucas palavras que a gente define a nossa qualidade profissional. É em poucos gestos que a gente define a nossa qualidade emocional. E é em pequenas atitudes que a gente constrói tudo isso. São atitudes diárias. E essas atitudes diárias vai trazendo uma resistência, uma força interna que te fala o quanto você é capaz. Eu acredito que para construir um negócio de sucesso, e o que é sucesso, você também tem que descobrir para você o que é sucesso. Para mim, sucesso é eu poder ter o poder hoje de trabalhar como eu quiser. Para mim, isso é sucesso. Eu posso trabalhar de pijama, ou eu posso trabalhar descabelada, ou eu posso trabalhar bem vestida, bem arrumada. O meu respeito, a minha posição profissional, a minha qualidade profissional é a mesma. E perante os olhos dos outros, não perante os meus olhos. E aí eu entendi que eu construí uma egrégora de sucesso onde as pessoas me respeitam como eu sou, enquanto Patrícia, e as pessoas me respeitam como eu sou enquanto terapeuta.
e não me desvalida pela roupa que eu estou vestida, ou pela palavra que eu estou usando, ou pelo modelo do cabelo que eu acordei hoje e que tá tudo bem pra mim. Me reconhecer dentro desta minha loucura interna, que ela é nem sempre tão branda, às vezes ela é selvagem, faz com que as pessoas me respeitem pelo que eu sou. Mas eu tive que construir isso. Isso não veio do nada. Eu tive que abrir mão de muitas coisas ao longo da vida e de muitas pessoas ao longo da vida. Porque algumas pessoas, elas só entram na sua vida de passagem. Elas não suportam quem você é. E quando você acaba de conhecer alguém, geralmente não tem, porque não é, às vezes o dia é propício, né? E naquele dia você tá mansa, calma, e as pessoas adoram pessoas mansas e calmas, né? Pessoas que não reclamam, pessoas que aceitam tudo, pessoas que tá tudo bem o tempo inteiro, pessoas que não se respeitam para ter o outro na própria vida, pessoas que, né, aceitam ser desrespeitadas por um valor financeiro ou por um simples sorriso que seja, né? E essas pessoas não tomam atitudes. E aí, a maioria das pessoas que entram na sua vida estão acostumadas com esse tipo de gente, indiferente de qual seja a relação. Porque quando eu falo do empreendedorismo e quando eu falo da minha vida pessoal, é porque eu acho que as duas coisas são uma coisa só. Não existe diferença. Então, todas as relações são iguais, exatamente iguais. A relação que eu tenho com a minha cliente é exatamente igual à relação que eu tenho com os meus filhos. Existe relacionamento, existe posicionamento. Então, quando você não é brando o suficiente, que você não fala no tom que a pessoa gosta, ela simplesmente vai embora. Ela vai embora porque ela não suporta quem você é. Ela não suporta olhar para você e ver que você a contrariou. Ela não suporta ter que tomar atitude, tomar decisões, tentar entrar numa relação de 50 a 50, onde nós nos respeitamos, porque nunca que eu me impus, eu quis tirar ninguém da minha vida. Todas as vezes que eu me coloquei no posicionamento de me defender, eu quis de verdade que o outro entendesse a grande importância que ele tinha na minha vida e que a gente pudesse trabalhar essa emoção, essas coisas que eu preciso enquanto ser humano, junto. Que eu pudesse entender o que passa pela cabeça do outro para que ele tenha aquele comportamento comigo. Eu gostaria muito, todas as vezes, na vida de todas as pessoas que eu passei, que eu fui embora, eu gostaria muito de ter resolvido junto. Mas a maioria das pessoas não suporta esse tipo de diálogo, né? Elas querem diálogos mansos. Elas não entenderam que diálogos, muitas vezes, são difíceis. Conversar com o outro é difícil, né? Entender o que o outro pensa é difícil e às vezes exige uma certa discussão mesmo para que a gente entre em contato. A gente precisa do conflito. As pessoas estão tão cheias de que elas não suportam o conflito para poder interagir e entrar no fluxo. Não entra no fluxo quem não participa do conflito. O conflito é que te coloca no fluxo. Entende? Entende que se você não for capaz de ser um ser conflituoso para entrar numa onda do bem, você vai colocar no coração das pessoas mágoa e vai colocar no seu coração mágoa. E quando a gente coloca para fora tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente é enquanto ser humano, você limpa as suas águas, você vai, sabe? E você flui, você libera em você a dor, que muitas vezes foi o outro que causou em todas as relações. Então, ao pé que você se reconhece como profissional, capaz, competente, honesto, amoroso, você tem que saber exatamente
quem você é. Para que você também não deixe com que o outro faça o que ele quer. E para que você não seja arrogante o suficiente de achar que você está certo em tudo. Não. Nem você tem que ter essa arrogância e nem o outro tem que ter essa arrogância. Mas para isso, muitas vezes, a gente tem que compactuar do conflito para que nós nos conhecemos dentro daquela relação. Porque sim, as relações são únicas. Elas são únicas. Você nunca vai viver com uma pessoa a mesma coisa que você vai viver com a outra. Nunca. Os encontros são únicos. Não existe nada parecido. Então, quando a gente olha para um ser que passou pela nossa vida como único, tamanha a importância dele dentro do nosso sistema emocional, que nada é por acaso e que tudo é para a gente aprender, a amorosidade pode acontecer a qualquer minuto, a qualquer segundo, porque tá tudo bem se o outro não for amoroso com você. Não é sobre o outro que a gente está falando. A gente está falando sobre nós. E se o outro não é capaz de entender, se o outro não é capaz de se comunicar, se o outro não é capaz de tentar resolver, tá tudo bem o outro ir embora. Talvez ele seja com uma outra pessoa. Mas não tá tudo bem o outro ficar na sua vida como ele quer. Do jeito que ele acha que tem que ser, não, sem resolver os conflitos. E eu tenho um histórico grande de pessoas que entraram e que saíram da minha vida, e eu tenho um histórico grande de pessoas que entraram e que estão na minha vida, e que eu tive o privilégio de resolver vários conflitos, e que eu tive a honra de permanecer pós-conflito, porque sim, depois dos grandes conflitos é que você encontra o amor, muitas vezes. Porque você vai tirando as máscaras do outro e vai tirando as suas máscaras, e aí vai ficando mais leve o amor, porque eu sou capaz de te entender e você é capaz de me entender. E se a gente faz isso todos os dias, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, indiferente do que a gente esteja fazendo, você vai abrir para você um portal, que é o portal do autorreconhecimento. Porque você, além de não se conhecer, você ainda não se reconhece. Porque para se reconhecer, você precisa do outro. É no outro que a gente se reconhece. É nas nossas relações, é nos nossos resultados que a gente se reconhece. Se você não está tendo resultado financeiro, você tem que saber que você não está se reconhecendo. Tem alguma coisa que você está fazendo que está errado. Tem alguns dos seus valores que precisam ser mudados, alguns dos seus métodos profissionais que precisam ser mudados, porque sim, o reconhecimento do trabalho é o dinheiro. Se você não consegue ter conflitos na vida amorosa, se você não consegue ter amorosidade na vida amorosa, você não se reconhece. Porque todo o resto é ilusão. Não existe um relacionamento que você vive todos os dias com uma pessoa que não tenha problemas para ser resolvidos. Precisamos resolver. E a gente resolve esses problemas vendo o amor, vendo o quanto a gente não quer perder aquela pessoa, o quanto a gente quer aquela pessoa do nosso lado, o quanto aquela pessoa é importante na nossa vida. Então a gente tem que reconhecer o amor e a gente tem que resolver os conflitos. E se você não está disposto a fazer isso, vai viver relações vazias, pobres de espírito, pobres emocionalmente e pobres de amor. Porque o amor é entrega. E se você não consegue se entregar e nem aguentar a entrega do outro, não existe amor. Só existe amor na entrega. Se você tem filhos e você não consegue entender que eles não são você e que eles vão ter atitudes que você não ensinou, que a vida deu para eles, que você que eles não vão replicar os seus comportamentos muitas vezes,
e que eles vão te afrontar e que eles vão levantar a cabeça e que eles vão enfrentar você exatamente como eles precisam enfrentar a vida. E se você não consegue dançar entre o amor e o respeito pela individualidade do outro, não vai ter um relacionamento de pai e filho saudável. Porque o outro que saiu da sua casa, que é um adulto, hoje tem vida própria. E você, enquanto adulto que ficou dentro da sua vida, também tem vida própria. E se a gente não for respeitando o espaço, o limite dos outros, a gente não vai se reconhecer. Eu me reconheço quando eu olho para o meu filho e vejo ele fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer. E aí eu falo, não tá roubando, tá herdando, hein? Sabe? Eu me reconheço no outro. E aí a gente vai olhando aonde estão as feridas. O que que não tá dando certo na minha relação com meu filho? Por que que eu tô tendo conflitos que eu não consigo resolver nunca? Porque eu não parei para resolver. Porque eu não parei para entender o que é conflituoso para mim e para ele. Porque a gente não chegou num bom senso, num consenso. E as amizades, do mesmo jeito, o outro não é o que você gostaria. Ver potencial no outro não significa que ele é aquilo que você viu. E a gente tem que abrir mão de querer o melhor para o outro, muitas vezes. A vida do outro é perfeita do jeito que é. E nós não temos nada a ver com isso. Então, se eu consigo ter uma relação onde que eu não precise entrar na vida do outro a ponto de querer tirar ele da sua zona de conforto agressivamente, estou começando a entender. E aí eu posso sim ter conflitos. E eu posso sim resolver e falar, tá tudo bem. Você escolhe a sua vida, eu escolho a minha. Até aqui a gente vai, daqui pra frente a gente não vai. Aqui você faz desse jeito, ali você não faz. E tá tudo bem, porque as relações são construídas a partir disso, sabe? E é maravilhoso quando a gente sabe quem a gente é, porque a gente pode se reconhecer no outro. E se reconhecendo no outro, a gente pode fazer as mudanças necessárias para que a gente tenha uma vida melhor. E essa vida melhor acontece todos os dias, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, é sobre isso, né? Eu espero que da agora para frente a gente consiga falar de assuntos mais profundos, porque eu já tenho uma basezinha aqui, que é o que eu gostaria, que é esse início, essa primeira base, né? Eu acho que é muito necessário para a gente falar de outros assuntos mais complexos. Eu acho que a gente precisa primeiro mexer na raiz, na semente. E tá começando a brotar esse espaço aqui que eu tô criando. Eu não estou com pressa e acredito que quando chegar a acontecer o que tem que acontecer, da forma que tem que acontecer, eu vou olhar para isso e me reconhecer enquanto uma pessoa totalmente transformada por esse caminho que eu estou criando aqui no YouTube e pelos caminhos que eu já criei em outros lugares. E é sobre isso. Dá trabalho mudar, dá trabalho se reconhecer de uma forma diferente que a gente se reconhecia ontem. E isso acontece todos os dias e ninguém sabe quanto tempo leva essa mudança. A gente só precisa ser perseverante no processo. E então é isso. Até o próximo.